drandré.moreira, e também vai ficar gravado na rádio. Qual o Instagram, Emily? No Instagram da Rádio PLPM Oficial. Isso mesmo, né? E no canal do YouTube, Dr. André Moreira, Dr. André Moreira. Bom, a gente trouxe aí um suplemento para a gente sortear para os nossos ouvintes, né? De fonte de proteína vegetal. Veja bem, a gente não tem proteína só animal, né? Muitas pessoas confundem proteína e acreditam que a proteína só vem da carne. E isso não é verdade. A maior fonte de proteínas que existe no planeta é de fonte vegetal. Então, eu trouxe aí uma suplementação de sabor baunilha e também rica em algumas vitaminas. A principal delas, a vitamina B12, que dá disposição, que dá ânimo, melhora a questão da dor, principalmente aí nos casos de quem teve chikungunya, né, de ficar usando, já é complicado, por quê? Pode ter intoxicação, a gente não sabe, né? A gente não sabe o nível da sua vitamina, tem que pesquisar primeiro. Então, ficar tomando tudo por conta própria pode ser prejudicial. E se o oral a gente não deve tomar, o injetável, então, menos ainda. Então, precisa de uma avaliação para poder fazer, né, o uso de injetável. Procurar seu médico, quem prescreveu, ver a possibilidade, ver por que ele passou oral, ver se o nível da vitamina B12 não precisaria do injetável, né? Que às vezes só o oral seria suficiente, mas tudo que é injetável, com certeza, tem um resultado melhor. Com certeza, é melhor para a absorção, é melhor para o organismo, sobe mais rápido o nível de vitamina e o organismo tem melhor resultado. Então, você sintonizado comigo, vai com calma aí nessa vitamina B12. Parece que virou vamos dizer assim, uma moda, né? Vamos falar a verdade. O povo quer suplementar, e às vezes vai por conta própria. Pode ter algum problema. Pode ter problema. Ainda mais quando pega a receita da vizinha, da tia, do primo, né? Do papagaio, do periquito. Então, não deve fazer esse tipo de coisa. Tá? A pessoa é única, cada pessoa é diferente, tanto que a gente tem pessoas, né, os gêmeos têm impressões digitais diferentes, né, aí, só a partir daí a gente já vê que existe peculiaridades, cada um é de um jeito. Nós temos aqui a ouvinte da Elisete, ela é de Lagoa de Santo Antônio. Ela disse que tem 82 anos, já teve 3 AVCs, é cardíaca, tem hipertensa, né? Ficou com. E ela fica, né? Ela tem alguns sintomas como cabeça muito zonza, toma 6 comprimidos por dia e seu cabelo está caindo muito. Ela quer saber se alguma vitamina pode colaborar com ela, mesmo dentro desse histórico. Elisete, bem-vindo ao nosso programa, né? Uma satisfação para o pessoal aí do seu bairro estar aqui para a gente, né? Se representando eles. A questão do cabelo. Muitas vezes, a questão do cabelo pode sofrer interferência por falta de algumas vitaminas. Claro que a questão da idade pesa, principalmente a questão hormonal, onde há uma inversão do padrão, né, da mulher, onde o nível de testosterona, os hormônios masculinos, eles passam a ser relativamente maior do que os femininos, interferindo na questão da pele, na questão do cabelo, que começa a cair, né, fica mais ralo, na questão de começar a nascer pelos no rosto, isso é uma característica a gente fala das vovozonas, né, por quê? Por causa da inversão desse parâmetro de hormônio. Então, a voz fica mais rouca, né, uma voz um pouco mais grossa, mais grave, e costuma ter mais ganho de gordura na região abdominal, na barriga, tem uma barriguinha. E isso característica desses hormônios. Pode ter melhora com alguns suplementos? Pode sim, que às vezes está com deficiência de vitamina. Ainda mais pessoas idosas usam muito inibidor da bomba de próton, que aí é omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, enfim, são vários prazóis que interferem na absorção, podem interferir na absorção de algumas vitaminas, e com isso vai interferir na saúde do cabelo, na saúde física, na memória, né, na disposição.
Então, eu não gosto, né, desse uso contínuo desses medicamentos, porque eles mascaram doenças do estômago, além de interferir, né, pode interferir, porque muda a acidez do estômago, então pode interferir na absorção de vitaminas. Pois é, então tá dado o recado aí, dona Elisete, obrigada pela pergunta e pela participação com a gente. A Juliana, lá de Lagoa de Santo Antônio, Lagoa de Santo Antônio, não, Santo Antônio da Barra, eu inverto os nomes. Ela disse o seguinte, doutor, que ela já ouviu o senhor falar sobre o whey aqui na programação e que ela queria comprar um whey que chama 3Ws. Diz ela que tem tudo que o senhor falou aqui, mais um pouco, e que ela quer saber se realmente é eficaz. Eu nunca ouvi falar desse. Então, Juliana, prazer você aqui, tá? Venha, participe sempre com mais perguntas. O Whey 3Ws. Não sei falar especificamente o que seriam esses 3Ws, porque isso é direcionado da marca. Isso, na verdade, não é uma qualidade do Whey. Então, teria que ver, né, se isso aí faz parte da marca em si, ou se teria alguma diferença ali na quantidade de aminoácidos, né, como que seria isso. Alguns wheys que são muito baratos, eles têm uma qualidade muito ruim, porque o whey, na verdade, é proteína pura. Se o whey tiver uma concentração ali de glicose, né, tiver substância de carboidrato, isso aí, na verdade, passa a ser um whey impuro e que não é de boa qualidade para o consumo, né? Na verdade, não é bem o whey. Porque o whey, ele pode ser até utilizado por diabéticos e ajuda na saciedade e ajuda até no controle da glicose. Pode contribuir para isso. Por quê? Porque é proteína. O que atrapalha na glicose é carboidrato, que ali tem açúcar de uma forma complexa, né? Que vai ser quebrado em açúcar menor, que vai causar o prejuízo para o organismo. Aí nós temos 3 tipos de whey. Isso aí o pessoal da academia adora, né? Saber, porque é interessante. Que é o whey concentrado. Eu até ia dizer isso, que esse 3W dela, eu pesquisei aqui, o whey, numa fórmula só tem os 3, o concentrado, o hidrolisado e o isolado. Ah, sim. Se for o puro, é muito bom. O concentrado, ele tem um pouco de impureza, pouca coisa, mínima, mas quem tem intolerância à lactose deve evitar, porque ele pode ter traços aí do leite. O isolado ele já passa por um processo de filtragem, e ele é o whey puro, é proteína pura, e quem tem problema, né, de intolerância à lactose não vai ter esse problema utilizando esse whey. É um custo-benefício bom, né? Não é nem o mais caro, mas também não é o mais barato, e tem esses benefícios. E o terceiro tipo, que é o whey hidrolisado. O que é isso? É o whey que é quebrado mais vezes, ele já está pronto para absorção. Em geral, quem utiliza é mais atleta, que precisa de uma absorção imediata, né, desse produto. Então, para o público em geral, é muito mais caro, não compensa, não justifica ficar usando, além de que ele tem mais aditivos, né? Tem mais algumas substâncias, pode ter mais sódio, pode ter outros estabilizadores, porque no fato de fazer o processo de hidrólise, okay? Para quebrar ele mais. Entendido, então. A ouvinte que pediu para não se identificar, mas ela vai no centro, disse que precisou fazer, ela tem o histórico dela, eu acho que é a realidade de muitas pessoas, tá? Ela disse que teve uma gripe muito forte. Como ela viu que ela não melhorava, ela fez um teste de dengue, foi confirmada com dengue. Passou mais um período aí da incubação da dengue, ela foi confirmada com Covid. Mediante a isso, ela tomou muitos anti-inflamatórios, analgésicos e também antibióticos. Ela quer saber se isso está ligado, o uso desses remédios está ligado à falta de libido que ela está sentindo, ou se, devido a estas doenças, podem ter atingido ela de alguma forma. Ela me informou aqui que ela tem 42 anos. Muito bem. Precisaria de uma avaliação mais, né, detalhada para a gente poder discutir o caso dela.
Porém, é importante salientar que essas doenças, elas realmente derrubam o organismo da pessoa. A dengue é uma doença que ela é explosiva, como eu mencionei da última vez, né? E o COVID é outra doença muito agressiva, que pode interferir, inclusive, na memória, no bem-estar, e tudo isso pode gerar problemas aí na questão do desejo dela. Os antibióticos, os remédios, no momento em que estiver usando, sim, pode ter problema ou pode interferir, mesmo porque também é o problema da doença em si que está em curso. Então, junta o problema da doença mais o problema dos remédios, e são várias coisas ao mesmo tempo, a prostração, mal-estar, a pessoa fica debilitada, com alterações hormonais, o organismo todo inflamado, não teria jeito, né? Fica muito complicado dela ter desejo. Agora, no pós-doença, a gente deveria pensar na questão de ter tido alguma alteração por causa aí dessas doenças que ela teve. É mais provável. Por quê? Porque o remédio, ele sai. Ela usou, ele acabou, o organismo expulsa, né? Sai na urina, ou sai nas fezes, né? E sai no suor também, se for o caso. Acabou, tá? Agora, as sequelas, por exemplo, do COVID, elas perduram por mais tempo. Da dengue, chikungunya, então, nem se fala. Pois é, então tá aí respondido para essa ouvinte do centro da cidade, pediu para não se identificar por aqui. Doutor André, retenção de líquidos, como a gente resolve isso? Há pessoas que geneticamente estão propensas a isso, ou algo que a gente faz durante o dia, a rotina, colaboram para que fiquemos mais retidos? Fiz uma avaliação e eu tinha mais de 3 quilos retidos de água no meu organismo. Não entendi muito bem. Ela tem 37 anos e o nome é a Carla também de Santo Antônio da Barra. E, Carla, vamos lá, vamos responder a sua pergunta. A questão da retenção hídrica, primeiro, a gente precisa certificar de que ela é verdadeira, né? Como que a gente faz isso? Existe um exame que é a bioimpedância. Através desse exame, com uma balança ultrassensível, de medicina esportiva, eu sempre falo, não é qualquer balança. Por quê? Existem várias balanças de bioimpedância, mas que não vão dar o resultado correto, né? Às vezes esse resultado foge do padrão. Então, procurar uma pessoa que tenha essa bioimpedância, né, de altíssima resolução, aí, de altíssima qualidade, para poder investigar como que está essa questão de retenção. Que aí ela vai ver a massa muscular, a massa de gordura em quilos, o percentual de gordura, a taxa metabólica, se está acelerado o organismo, se não está, proporção por membros, né, braço, pernas, enfim, barriga, dentro da barriga, e a quantidade de água, para ver se está retido ou não. Outro dia, eu tive um paciente que estava com quase 10 litros de retenção. Sim, uma retenção absurda, né, e que ele não ia imaginar. E aí eu até falei com ele, eu falei, olha, não é que você não perdeu peso, mas olha aqui, o que o exame mostra. A questão é, você está retido 10 litros de água, 10 quilos. Então, se tirar essa retenção aqui, você tira 10 quilos, é muita coisa. A questão genética, bom, existem fatores genéticos que podem contribuir, tá? Inclusive algumas doenças, né? Por exemplo, doenças que afetam a glândula adrenal, né? E alteram aí a absorção e a excreção de alguns íons, sódio, potássio. E tem a questão da rotina do dia a dia, da alimentação, né? Alguns medicamentos também podem interferir, tá? Por mais que a gente, às vezes a gente usa algum medicamento, a gente não sabe, mas alguns medicamentos podem influir na retenção. Alguns, por exemplo, alguns tipos de anticoncepcional, tá? Não são todos, é importante saber. Mas também não é uma retenção absurda. Alguma retenção pequena pode acontecer, tá? Mas é importante saber diferenciar, então, quando o médico prescreve. Outros medicamentos, hormônios, né? Alguns hormônios como GH, né? Hormônios como testosterona, às vezes pode causar retenção.
Então, é importante saber diferenciar um médico habilitado para poder fazer essa investigação, né, e detalhar o seu caso, o que pode ser, e tratar com eficácia. Está respondido aí, então. 12 horas e 42 minutos. Doutora André, tive Covid no ano passado e após isso estou com muito cabelo caindo, com meus cabelos caindo e muitos outros nascendo. Quer dizer algo? Devo tomar alguma vitamina? Não falou a idade, mas é a Elisimara, lá do centro da cidade também. Vamos lá, Elisimara, vem com a gente então. A questão do cabelo acontece, é comum no Covid, tá? E há muitos relatos desse tipo de problema. O Covid ele tem apresentado sintomas, mesmo depois da doença, que as pessoas não entendem o porquê. Né? É uma doença nova, é uma doença que tem poucos estudos, é uma doença que até então fez-se uma vacina e liberou essa vacina de forma imediata, teve os estudos, mas foi muito rápido, muito avançado, então a gente não sabe também se isso pode ter efeito colateral futuro, tá? Mas era a única que a gente tinha no momento para que a população não fosse completamente dizimada, porque isso aí foi uma pandemia muito agressiva. Então, fizeram essas vacinas e foi o que salvou todo mundo. Porém, as sequelas podem ficar, né? Tanto da doença quanto da vacina, tá? Mas, como eu sempre digo, não é porque tem sequela que não vai vacinar, porque dos males o menor. A gente tem que evitar o mal maior, que é morrer. Influi na questão do cabelo? Influi. Se está nascendo cabelo, ótimo. Quer dizer que a sua alimentação realmente está melhorando, pode estar tendo aí um aporte de vitamina melhor, e eu sugiro, né, que possa ir um médico, um dermatologista, ou num endócrino ou nutrólogo, que é o médico que trabalha justamente com nutrientes, para fazer uma avaliação e ver com detalhes essa questão do cabelo, tá? E a partir daí, você vai ter uma evolução melhor. Tem um ouvinte aqui que ela está perguntando o seguinte: ela pediu para não se identificar, diz que tem quase 60 anos, não tem mais o seu útero, já fez uma cirurgia de coluna e, segundo ela não consegue perder peso. Ela é extremamente alérgica, faz uso de medicamentos contínuos de alergia e, às vezes, fica sem comer o dia inteiro e não perde nenhuma grama na balança. Diz ela que o peso tem prejudicado muito a coluna, que já passou por uma cirurgia delicada. Ela está em desespero para conseguir perder este peso. Ela é moradora do Campinho. Bom, vamos lá então ajudar, né, a moradora do Campinho, né? Obrigado pela pergunta, vamos aí te ajudar no que der, tá? Tem solução? Sim. Precisa de uma avaliação para poder investigar melhor o seu quadro. A obesidade, que ninguém considerava como doença, né, até então, era considerada como safadeza. A pessoa que não quer parar de comer, a pessoa que tem um olho maior que a boca, a pessoa que não sabe ter medida, não ter regra, né? Isso vem de dentro de casa, né, Emily? Se a gente for falar, antigamente as próprias avós já falavam esse tipo de coisa. Ah lá, tá vendo? O menino não para de comer, por isso que não vai emagrecer. Ah lá, a menina, ah lá, sua filha come, ah lá, não vai emagrecer também. É por isso que tá gorda, assim. E os termos muito pejorativos, né? Gorda, porca, leitoa, muito, muito agressivos, né? Porque isso partia da própria família, que talvez pensasse que uma forma de mudar essa consciência da criança, do adolescente, ou mesmo do adulto, fosse falando coisas, né, agressivas, né, para ver se isso é falta de vergonha na cara. E não é isso, a gente sabe que a obesidade é uma doença,
a gente tem mais hormônio, né? Essas pessoas têm mais hormônio da fome, ou então tem hormônios, neurohormônios que acabam estando em dissincronia, né? Serotonina, dopamina, endorfina, e aí acaba comendo doce para poder aliviar e se sentir melhor, sair da depressão, sair da tristeza, e comer alguma coisa ou comer volume para poder saciar o estômago e parar de liberar o hormônio da fome, que o hormônio da fome chama grelina. Esse hormônio é liberado pelo estômago para a pessoa se alimentar. Isso aí é um mecanismo de defesa que a gente tem. Da mesma forma que a gente tem um mecanismo de defesa de sede para a pessoa sobreviver. Então, como a obesidade é doença, e hoje a gente traz isso, em 2013 foi considerado pela AMA, que é a Sociedade Norte-Americana, né? A gente pode falar com mais tranquilidade, que tem tratamento, que tem controle, e a partir da obesidade é que temos os ramos das outras doenças, né? Principalmente pressão alta, diabetes do tipo 2, a glicose descontrolada, problemas ortopédicos, como é o caso da nossa ouvinte, porque o peso, ele comprime as vértebras e aí causa dor na coluna. Além disso, pode causar hernia de disco, pode causar problema do nervo ciático, então as dores são muito intensas, além de afetar as articulações, por exemplo, do joelho, dos pés, que seguram o peso do corpo. Então, é importante resolver essa questão da obesidade, que também pode levar aos problemas cardíacos, de infarto, AVC, derrame, isquemia, colesterol alto, triglicéridos, enfim, a gente pode listar uma infinidade de coisas. Então, se a gente não trata a obesidade, a gente vai ter que tratar as consequências dela. As consequências são essas doenças. E depois dessas doenças, diabetes tipo 2, a gente vai ter que tratar as consequências do diabetes tipo 2 descontrolado, que é o quê? Problema na visão, a pessoa pode ficar cega, problema de ter que amputar perna, por quê? Porque não tem vascularização adequada, porque afeta os vasos sanguíneos, dores constantes, porque afeta a irrigação e os nervos. Para o homem, principalmente, a impotência. Quantos homens vão para a urologia achando que o problema é urológico, sendo que, na verdade, o problema é o controle do diabetes. E eles não aceitam que o diabetes possa causar isso. Só que o diabetes afeta os vasos sanguíneos. E o pênis é muito irrigado. Então, o homem para de ter, né, a vontade, né, passa a ter impotência. Então, para resolver esse problema, a gente tem que controlar o diabetes. E assim vai. Um problema puxando o outro, puxando o outro. A causa, então, é a raiz. A gente não trata a árvore pela folha, a gente trata pela raiz. Então, olha, gente, não entendam aí a obesidade como algo que dá para resolver em casa, tá? Procura um profissional, né? Porque aí você pode resolver isso até mais rápido, né, doutor? Às vezes, como num processo de tantos anos, procurar a fonte certa e pode dar certo. Isso, resolve rápido, assim, né? Eu falo rápido, assim, encontra a causa, né? E dá um jeito nisso aí. 12 horas e 50 minutos, hoje é 30 de abril, vamos despedir do doutor André e despedir do mês de abril também, né, doutor? Já está passando muito rápido. Tá, o ano está passando super rápido, né, Emily? Foi um mês muito, muito agradável. Só não foi mais agradável que março, porque março é o mês do meu aniversário. Então, nada supera o mês de março. Entendi. Não, mas graças a Deus abril passou. Eu só queria um tiquinho mais de frio, sabe, doutor? Mas o sol parece que vai abandonar a gente, não, né? O sol é bom, traz calor no coração.